dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao meu canal Hoje Conhecendo Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Simas, sou teóloga formada pela UBRA. Meu público-alvo são pessoas que acreditam em Deus, buscam conhecimento da palavra. Não tenho religião, sigo o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, já se passaram 2020 anos e pouco crescemos na espiritualidade e muito pouco entendemos o que o nosso mestre deixou dito. Mas nunca é tarde, enquanto há vida, há novas ideias, novos conhecimentos e novos caminhos. E com amor e boa vontade, com certeza iremos aprender cada vez mais. O nosso tema hoje é Jesus apazigua a tempestade. Mas antes, vamos para uma breve oração de agradecimento a Jesus por estarmos vivos, por nos presentear com mais um vídeo sobre o seu Evangelho. Pai querido, em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, te agradeço por essa oportunidade de passar conhecimento da tua palavra. Obrigada por sempre estar presente em minha vida nas horas de tempestade, por proteger nossos pequenos do mundo e de toda maldade. Senhor Jesus, no momento estamos vivendo uma grande tempestade, mas não temeremos porque o Senhor está junto no barco e temos fé que vai passar e a luz vai vencer as trevas. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, relata Jesus acalmando a tempestade. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam fortemente contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, tranquilo. E seus discípulos os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, ele dormia no barco porque ele estava muito cansado. Ele trabalhava muito, fazia muitas reuniões, muitas pessoas, eram multidões de todos os níveis buscando Jesus, querendo ouvi-lo. Isso cansava o nosso mestre. Não vamos esquecer que ele estava em um corpo físico como nós. Jesus dormia tranquilo porque ele sabia tudo e sabia que ninguém ia morrer naquela noite. Mas os discípulos, mesmo acompanhando o tempo todo Jesus, ouvindo e vendo seus sinais, eles tiveram medo por falta de fé. Vamos fazer uma análise. Nossa vida é como um barco no mar, sujeita a qualquer momento à tempestade. A pergunta é: onde Cristo está? Dentro ou fora de você? Pense seriamente e faça uma análise. Quando Jesus disse: Passemos para outra margem, no versículo 35, podemos pensar na conversão. Mudamos de lado, não queremos mais viver como antes. E os amigos se afastam por não gostar de crentes, ficamos isolados, poucos conhecidos se sentem bem e outros não querem falar sobre os assuntos bíblicos. Nós nos sentimos tristes com isso, mas não podemos obrigar a ninguém a seguir a nossa maneira de ser. Atravessamos a margem e passamos a seguir o nosso mestre. Mudou a nossa vida, a nossa maneira de ser, de pensar, enxergar o mundo, fazendo a escolha. E isso acontece de uma maneira muito natural e nos fortalece porque passamos a ter no nosso barco Jesus
E quando aparece uma tempestade, como a doença, escassez, perseguição, pandemia, aqueles que estão com Jesus no barco e tiverem fé, não vão temer. Sabem que Jesus vai acalmar a tempestade. Mas tem os incrédulos, com a fé vacilante, fragmentada. Aí vem as dúvidas e o assombro com certeza vai alcançar essa pessoa. Jesus, ele dormia tranquilo. Quantas vezes temos insônias, preocupações, roubando a nossa tranquilidade, nosso descanso, tudo por vacilar na fé. Agora, se eu confiar, ele vai estar comigo, me orientando, dando força e coragem, e o sono vem tranquilo. Essas tempestades, quando vêm, é para fortalecer mais a nossa fé, colocarmos em prática. Queridos irmãos e queridas irmãs, o mundo atualmente está passando por fortes tempestades. Os noticiários mostram ventos fortes, dilúvios, tremores de terra, tudo porque a humanidade se afastou de Deus. A maioria não quer Jesus no seu barco e acham que sozinho podem mudar o quadro e terminam desorientados até que seu barco naufrague na ganância, nas drogas, na doença, e mais cedo ou mais tarde perdem a vida, a sua alma, não se sabe para onde vai. Na Bíblia tem a parábola do homem rico, o homem rico tolo, em Lucas 12, 19 e 21, que diz assim, direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros neste mundo e não é rico para com Deus. Não aprendeu nada, não se preparou para a morte, viveu para o dinheiro e adquirir bens e não vai levar nada, nem o seu corpo. Vamos deixar Jesus entrar no barco. Você vai se fortalecer, não vai temer a tempestade, porque Ele cuidará de você com muito amor. Mude de imagem, ore mais, peça a luz crística para todos os seres viventes, principalmente fazer a oração do perdão. Todos nós erramos, perdoar não significa continuar amigo da pessoa. Por exemplo, perdoar um ladrão, você não precisa ser amigo dele. Apenas perdoe para não ficar julgando. Vamos elevar os nossos pensamentos e aprimorar o nosso espírito. Jesus ensina que todos nós somos iguais. Aqui é a nossa escola. Tudo vai depender do nosso pensar, do esforço e das escolhas. Amém? Agora vamos para um grande testemunho de fé. Uns anos atrás, minha filha, aos 6 anos de idade, caiu de uma altura de 4 metros de cabeça direto no cimento e quando bateu a sua cabecinha, o osso da cabeça lateral entrou e o cérebro foi tomado por sangue. Quando chegou no hospital, já estava sem vida, não tinha mais o que fazer. Imagina você, eu trabalhava na época numa rádio e estava lançando um CD chamado Madrugada Sangrenta. Olha só. Me ligam para eu ir urgente para o hospital, pronto-socorro, porque a minha filha tinha sofrido um acidente. Parei a entrevista e fui o mais rápido que pude para o hospital, já pedindo oração para meus conhecidos e da rádio também. Quando cheguei no hospital, perguntei pela minha filha e eles me mostraram o corredor onde ela estava deitada numa maca, coberta por um lençol branco, sem vida. Levantei o lençol e vi sua cabecinha toda lavada em sangue e o pescoço tinha coágulos que se formaram e eu fiquei olhando aquele corpinho sem acreditar no que estava vendo. Nisso se aproximou o médico e me disse, o senhor é o pai? E eu respondi, sim, eu sou o pai. O médico então disse, infelizmente a sua filhinha chegou aqui em óbito, mas se ela sobrevivesse, com certeza seria uma vida vegetativa, porque uma vez o sangue pinga no cérebro, a pessoa perde o movimento.
e ela inundou o cérebro de sangue. Teve o osso afundado que dava para ver o buraco. O médico então disse: Deus sabe o que faz. Sua filhinha agora vai para o ML. E eu imediatamente disse: não, senhor, minha filha vai para a minha casa. O médico ficou me olhando, deve ter pensado que eu estava desnorteado. Aí eu escutei a voz de Deus falar comigo dizendo: cante. E eu comecei a cantar um lindo louvor. Veio um segurança do hospital e me falou: moço, você não pode cantar aqui. Você está dentro de um hospital. E eu cantava com a voz de tenor. Continuei cantando, Deus mandou. E ele, o segurança, disse que ia me tirar para fora. Aí eu dei um passo para trás e disse para ele: não tocar em mim, porque se você tocar em mim, você vai morrer aqui. E ele disse: você vai me matar? Nesse momento entrou uma enfermeira e disse para o segurança deixar. E eu continuei cantando como Deus pediu. E o louvor foi me acalmando. O segurança sumiu e ficou a enfermeira e o médico. Aí, quando eu terminei de cantar, falei com o Senhor: tu me deu essa filha e agora o Senhor a levou. E aí eu pedi: meu Deus, eu quero ela de volta. Quando eu disse isso, o Espírito de Deus mais uma vez falou comigo e disse: meu filho, entra no trono da graça pela palavra. E eu comecei a chorar e disse: meu Deus, como eu faço isso? Entrar no trono da graça pela palavra. Me ensina, Jesus, eu não sei. Naquela hora, o Senhor me traz no pensamento uma profecia. E na mesma hora que Deus me lembra, me vem uma palavra no meu coração: fala com Deus. E eu comecei a falar com ele: Senhor, tu não é homem para que mintas, e nem homem que se arrependa. A tua palavra também diz: uma vez decretada, ela é irrevogável. E a tua palavra também diz que és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando eu falei isso, abriu uma porta e entra um médico rindo para mim. Ele tinha os cabelos brancos, estava todo de branco, mas não tinha crachá. E eu olhei para ele, que tinha mais ou menos uma aparência de uns 70 anos, e sem uma ruga sequer. Eu fiquei tão abismado com a beleza daquele homem que cheguei a esquecer a minha filha ali sem vida. E ele me sorriu e disse: tu crê que o Senhor teu Deus pode ressuscitar a tua filha? E eu respondi imediatamente: sim, eu creio sim. Então aquele médico colocou a mão na cabecinha da minha filha e o osso que estava para dentro voltou para o lugar na mesma hora. Eu me assustei quando ouvi os ossinhos da cabecinha estalarem e voltar para o lugar. Ele olhou, sorriu para mim e disse: homem, seja feito conforme a tua fé. E a minha filha na hora se sentou na maca e está viva até hoje para a glória de Deus. Hoje minha filha já me deu 2 netos, é uma empresária bem-sucedida em Curitiba e uma filha muito querida. E de vez em quando ela me diz: tenho muito orgulho de ser sua filha. E eu disse um dia para ela: filha, não era mais para você estar aqui, mas Deus foi muito bom. E os olhos dela encheu de lágrimas. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus, ele é tão bondoso, amoroso, e sempre há um propósito em nossas vidas e em todas as coisas. Muita gente não alcança o milagre de Deus, mas sabe por quê? Porque são pessoas que não acreditam em milagres. Acha que tudo é mentira, impossível, e assim essa pessoa já selou o seu limite.
Só que basta você estar vivo, você já é um milagre. Esse testemunho mostra que o homem soube colocar Jesus no seu barco. A tempestade foi grande, mas ele não duvidou. Sua fé foi maior que o seu sofrimento de perda. Ele obedeceu escutou Jesus no seu íntimo dizer: canta. Veja que ele cantou alto. Outro com a fé fragmentada teria vergonha, mas ele não. Ele foi obediente e soube tocar no sentimento de Jesus, que é médico dos médicos, tudo pode e tudo cura. Assim, Jesus curou imediatamente a criança, que vive até hoje junto com o seu pai, contando para as pessoas esse grande testemunho de milagre. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, não vamos temer a tempestade. Jesus estará com você no barco. É só chamar por ele e ficar tranquilo. Tempestade não dura para sempre. E com Jesus vamos sempre estar seguros. Amém, irmãos? Espero ter ajudado com esse lindo testemunho de superação e fé. Não vamos esquecer de dar um like. Quem está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, toque no sininho para ser notificado sempre que tiver novos vídeos. Compartilhe, irmãos. Quando compartilhamos, estamos ajudando pessoas a serem tocadas pelo Espírito Santo. Tem muitas irmãs precisando de uma palavra de fé agora, nesse exato momento. Tá? Obrigada por vocês assistirem até o fim. Que Deus mande para vocês chuva de bênçãos na saúde, no trabalho, na família, no casamento, no amor, dentro de hospitais, moradores de rua, nas casas de repouso, nos orfanatos, presídios, que todos recebam milagre. Amém? Meus queridos irmãos e queridas irmãs, fiquem com Jesus no barco, mudem de margem. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Glória a Deus por isso. Amém?